Tudo bem, pessoal? Uma boa noite. Uma boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre mutação constitucional no Brasil. Deixa eu já chamar o rapaz aqui. Chamar o Francisco, que é um jovem estudante de direito, que vai falar hoje conosco sobre mutação constitucional dentro do aspecto político brasileiro. Opa, já chegou aqui todo mundo. Já vou chamar o menino. Vai lá ver. Caraca, hein? Já chegou no estilo, hein, rapaz? Tá me escutando direitinho? Tô escutando bem. Tudo bom? Você tá em algum lugar que tenha vento, cara? Que tá um barulho de vento aí batendo. Pronto. E aí, Francisco, não é? Tá escutando bem? Tô escutando bem, cara. Pronto. Hoje vamos falar, pessoal. O garoto é novo, mas ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já tem até artigo escrito aqui, ó. Tá no meu tablet. E eu já li, né? Francisco, tudo bom, rapaz? Tem quantos anos, menino? Já tem 15 anos ou já passou dessa idade? Tenho 21 anos. 21 anos? Ah, então já não é tão jovem assim. Pensei que tivesse uns 18. É bom, é bom. Quando chegar nos 50, ficaria de 35. Você acha que eu tô com quantos anos? Não sei, eu sou ruim pra idade. Chuta alguma coisa? Uns 45? Puta que pariu! Acertei? Muito menos. Acertei? Menos, cara, Ah, 38. É porque a careca envelhece. dá pra arredondar, né? Francisco, diz uma coisa, cara. Você tem qual ano do direito? Eu tô no terceiro ano. Terceiro ano. Terceiro ano de direito. Ano de direito. Falta mais dois. Você tá fazendo qual faculdade? Eu tô fazendo no SESMAC, no Centro Universitário SESMAC. Essas máquinas. Você já sabe que área que vai querer? Eu gosto de direito constitucional. Eu amo direito constitucional e eu quero ser professor nessa área. Só que eu vou acabar puxando um pouco, talvez, para o direito penal. Principalmente por influência do meu avô e coisas do tipo. E eu também é uma área que eu gosto. Mas o direito constitucional esse tem muito mercado específico para essa área? Então, diretamente não. O que tem de mercado para o direito constitucional são os acessórios, digamos assim. Então, se você gosta de civil, você pode pegar civil constitucional, penal constitucional, mas não tem algo diretamente Puro, assim. constitucional, puro constitucional. O que tem é ser professor. Entendi. Ah, bacana. Você pretende ser professor, né? Ó, quero parabenizar pelo seu artigo. Eu fiquei, assim, você sabe que depois que a gente faz mestrado, a gente lê artigo procurando erro, né? A gente quer procurar uma. Graças a Deus, não encontrei nenhum erro, está realmente muito bem escrito, super dentro da norma técnica. Achei até que pela sua idade, que até dentro das referências bibliográficas você nem fosse seguir a regra da BNT, mas tá, tá direitinho, realmente a diagramação, quero te parabenizar. Então, como eu já vi que você sabe tudo de sistema e forma de governo, rapaz, então a gente pode começar diferenciando para muita gente que ainda, apesar de estar no movimento monarquista, ainda não sabe, qual é a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo? Então, esse artigo que eu apresentei para vocês foi o parlamentarismo como evolução política no Império do Brasil e nas monarquias modernas. E aí também botei um breve comentário acerca do fracasso do parlamentarismo em 1961. Um título grande, mas com o objetivo apenas de falar um pouco sobre as origens desses dois sistemas, do sistema parlamentarista e do sistema presidencialista. Então, esse foi o meu foco.
dentro do artigo. Então, o que eu consegui pegar para poder botar nesse artigo, pensando um pouco sobre essas origens, foi que o sistema parlamentarista ele é orgânico. Ele surge de forma, digamos, espontânea. Ele surge através da experiência histórica do país, da nação. Então, ele necessita de um processo político sequencial. E aí eu tentei pensar num nome para isso, que eu acabei botando evolução política sequencial. Acho que foi alguma coisa nesse sentido. Só que, deixa eu ver aqui. para pensar num outro nome para isso. Enquanto, por outro lado, o presidencialismo ele é uma criação teórica. Ele é uma criação de políticos teóricos, de teoristas que fizeram esse sistema de acordo com o que eles queriam aplicar dentro dos Estados Unidos. Então, a gente pensa que ele tem origem ali um pouco, concretamente, na Constituição da Filadélfia, lá nos Estados Unidos. Então, aqueles políticos constitucionalistas foram os que criaram esse sistema, o presidencialismo. Então, essa é uma diferença muito marcante, que a gente pega entre esses dois sistemas. A origem. A origem. Só uma coisa, antes da Convenção da Filadélfia, então a gente pode dizer que o presidencialismo em si não existia? Tem as ideias, mas a aplicação não. Então, a aplicação que a gente vê hoje desse presidencialismo que a gente tem como base é a Constituição da Filadélfia. O que a gente tem são as teorias, que pouco a pouco foram juntando, agregando para formar esse sistema presidencialista lá nos Estados Unidos. Então... E no seu artigo você também você deu como exemplo a Inglaterra de como surgiu o parlamentarismo, não? Exatamente. E como foi? Então, quando eu peguei para falar sobre a Inglaterra, foi lá no tópico 3, que eu pensei no histórico parlamentar da Inglaterra e sua influência na França. É interessante, porque lá na Inglaterra a gente tem essa origem e a gente consegue ver concretamente que essa origem foi de forma orgânica. Ela aconteceu de forma gradual, ela aconteceu ao longo do tempo, ela aconteceu de acordo com a experiência daquele povo e com as características daquele povo. Então, sobre essa origem, a gente tem como base, como ponto inicial, o privy-cônsul. Eu peguei lá o privy-cônsul e aí eu percebi que esse privy-cônsul ele deu origem a todas as outras instituições e todos que são necessários para a formação do parlamentarismo. Então, vamos lá. Ele é chamado de conselho privado, privy-cônsul, e começou ali por volta do século XI, depois de Cristo, claro. E esse conselho privado, ele era formado por pessoas que detinham alta confiança e também certa intimidade com o rei. Então, essa é a primeira base, o privy-cônsul. E tinha como função auxiliá-lo nas questões políticas e administrativas. E aí, deu para perceber que desse conselho privado, a gente consegue ver surgindo o primeiro-ministro, o gabinete do governo parlamentar e o próprio parlamento. E aí, mas nessa época a gente ainda não tinha o parlamentarismo clássico, já era um embrião, assim. A gente pode pensar que essa é a semente, que dela vai surgir o parlamentarismo. Então, desse conselho privado, ele pode ser chamado de permanente cônsul, e aí a gente tem essa ideia da natureza permanente dele. A gente também chama ele de concílio, então dá para ver esse papel de conciliador dele, de conselheiro dele. Ele também é chamado de curia regis, então dá para ver que ele é um conselho real ou corte do rei, chamado de corte do rei. E também o nome que ele recebe é muito marcante e que requer a nossa atenção. O conselho privado, ele era chamado também de parlamento. Então a gente já vê que por esse nome a gente consegue pensar um pouco da origem do parlamento, que aos poucos esse conselho privado ele foi adquirindo força autônoma e também foi formando um poder independente. Lembrando que essa ideia do conselho privado, ela não é exclusividade inglesa. Em Roma, a gente já consegue ver um pouco do conselho privado, que são essas pessoas mais próximas do rei, que vão auxiliá-lo na administração e no governo. Então, em Roma, a gente tem o imperador Cômodo. Cômodo, ele estava lá imperando, só que sendo imperador romano, tinha muita disputa política ali dentro do país, e os senadores queriam derrubar os outros para adquirir o próprio poder. Era basicamente isso, essa confusão que vivia lá em Roma. Então, ele tinha que desconfiar de todos e confiar em poucos. Então, ele confiava em Cleandro e Saltero. E aí ele deu o título de Amicus Príncipes para Cleandro. Então, o título, ele poderia possibilitar que Cleandro governasse o Império Romano.
administrasse o Império Romano. Então a gente vê que não é exclusividade apenas da Inglaterra. Então, do Conselho Privado, acabou originando o Gabinete do Governo Parlamentar, que foi uma redução do Conselho Privado. Eles perceberam que o Conselho Privado tinha muita gente e que era necessário ter uma redução para ter uma maior atenção nos assuntos mais caros da nação. E aí acabou gerando a ideia dos ministros do rei. Então a gente já começa a perceber como do Conselho Privado, só um minuto, como do Conselho Privado a gente forma... Pode tossir na live, cara, não tem problema não. Eu tô tossindo direto, eu tô com asma. Eu tô tossindo direto. Com alergia e desconfio. Então, a gente percebe que do Gabinete do Governo Parlamentar acabou gerando do Conselho Privado gerou o Gabinete do Governo Parlamentar e desse Gabinete do Governo Parlamentar gerou os ministros. Então, percebe que é uma coisa sequencial? Vai pouco a pouco formando as coisas? Então, essa redução acabou gerando também uma outra instituição, que foi o Grande Conselho. E aí o Grande Conselho, ele gradativamente adquiriu uma força política maior. E aí ele ficava responsável pela fiscalização do governo e seus excessos. Ele também vigiava a arrecadação dos impostos. E aos poucos, ele foi assumindo a postura de parlamento, com as suas deliberações e votações. Então vamos lá. Do Conselho Privado, gerou o Gabinete do Governo Parlamentar e também gerou o Grande Conselho. Então, percebe também que esse Grande Conselho, ele aos poucos vai se formando como uma espécie de parlamento? Entendeu? Outra coisa muito importante foi o fim da dinastia Stuart, porque após a dinastia Stuart, assumiram os Hanover, que eles ficaram conhecidos como os reis alemães. E eles tinham uma grande dificuldade, que era o obstáculo linguístico. Eles não falavam inglês, eles não eram ingleses. Então, como eles poderiam assumir uma postura de debate, de discussão nas reuniões políticas? Então, Jorge I, por exemplo, que foi o rei alemão, ele não sabia falar e não entendia inglês. Ele acabou se abstendo de participar das reuniões ministeriais por 36 anos. Então imagina, 36 Fica, anos. mas o homem não aprendeu inglês em 36 anos? Então, ele era um rei alemão, e aí quando acabou a dinastia Stuart, esse rei acabou assumindo também a Inglaterra. Então, ele nunca teve um contato direto com a língua inglesa. Então, acabou não aprendendo e também não teve interesse de aprender. O que ele sabia era o latim e acabou se abstendo de participar das reuniões. Então, ele se absteu de participar das reuniões por 36 anos, das reuniões ministeriais. Então, acabava mandando outras pessoas. Jorge II, ele até entendia o inglês, mas ele não falava. Então, ele também preferiu se abster de participar das reuniões por 36 anos. 33 anos. Então, imagina, 69 anos sem que um rei participasse das reuniões ministeriais. Então, a gente já começa a perceber aí que é uma origem de costume. É a origem do costume do rei não participar dessas reuniões. Então, acabou gerando a ideia daquela frase do Thiers, né? Que é o rei reina, mas não governa. Então, a gente já começa a perceber a origem dessa queda do rei para apenas reinar, e não mais governar, não mais administrar a máquina pública. Então, a gente também tem nisso a formação da figura do primeiro-ministro. Desde Jorge I, que foi o primeiro rei alemão, após as deliberações do colégio de ministros, eles elegiam um ministro. E esse um ministro era o mais ilustre deles. Então, que ele deveria enviar todas as informações lá para o rei. Então, a gente já começa a ver daí essa origem também da figura do primeiro-ministro. Aquele mais ilustre, aquele mais digno, aquele que tinha mais confiança daqueles colegas, do seu colégio de ministros. Por fim, não. A última instituição que tem é o próprio parlamento. E aí o parlamento ele surge com o quê? Ele surge com o surgimento da Câmara dos Comuns. Porque para existir um parlamento, a gente precisa de maioria. Então, tendo a Câmara dos Lordes e chegando à Câmara dos Comuns, a gente começa a ter essa questão do parlamento. Porque os barões feudais que giravam em torno do rei formavam a Câmara dos Lordes. E do outro lado, os burgueses e a baixa e média nobreza formando a Câmara dos Comuns. Então, percebe? Já tem aqui a minoria e a maioria, pessoas diferentes, pensamentos diferentes. Daí vai surgindo o parlamento. Então, conseguiu acompanhar a minha ideia? Do Conselho Privado, gerou um gabinete. Pessoal, se estiver acompanhando a ideia, manda um joinha, um coração, um sinal de vida aí, só para
Eu tô pegando aqui bem a aula, cara. A outra questão que ficou foi sobre a responsabilidade dos ministros. Primeiro, ela começou sendo apenas penal. A responsabilidade que os ministros têm era na seara penal. Depois ela passou a ser pena política, certo? Depois de um tempo, foi maturando para isso. Que tem a questão lá do impeachment, do impedimento, que é um processo muito duro e muito difícil, que gera uma série de complicações traumáticas politicamente. E, por fim, acabou sendo apenas política. O primeiro-ministro, com medo desse vexame que seria ser impedido de... Francisco, Francisco, para um pouquinho que tá dando, não tá completando. E eu não coloquei não, pessoal, deixa eu colocar o tema aqui, ó. Peraí. Eu tinha colocado parlamentarismo como mutação constitucional. Desculpe, pessoal. Eu esqueci de botar o tema, de fixar o comentário. Então, assim, a última parte que eu entendi. Tá escutando? Não tá escutando. Pessoal, vocês estão me escutando aí, pessoal? Tá me escutando, Francisco? Pessoal, vocês estão me escutando? Manda um recado aí se estão me escutando. Goku, não. Vou tentar. Tá me escutando agora? Tá escutando? Vou te falar aqui com o Francisco. Vou remover o Francisco e vou chamá-lo de volta. Pode ser esse tipo de erro. Vou voltar aqui com fone. Gente, minha tosse foi. E agora, tá escutando? Escutando? Tô. Tá dando problema na sua fala. Viu a parte sobre a responsabilidade que eu falei sobre Tem mais algum aparelho ligado à internet? Computador? Não. Se puder desligar o computador, televisão, tablet, que isso pode estar diminuindo um pouco a potência. Tá escutando agora? Melhor? Melhorou, mas a sua voz ainda está falhando um pouquinho, mas podemos tentar, vamos tentar. Deu para parte do que eu falei sobre impedimento? Essa parte já ficou ruim. A parte que ficou, está cortando um pouco o dele. A última parte que ficou bem legível foi a criação da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns. Pronto. Então, um outro é sobre a responsabilidade dos ministros. A própria responsabilidade, ela passou por modificações. Primeiro, ela era penal. A ser penal e política, que tem a questão do impedimento. Tá dando para escutar? Cara, tá com problema aqui na sua imagem, cara. Parou aqui a tela. Deixa eu ver. Estamos escutando o Francisco Mascorta. Pessoal. Ih, Francisco saiu. Chama ele de volta aqui. Escutando bem agora? Fala alguma coisa, Francisco. Escutando bem agora? Estou escutando bem, a sua imagem não está aparecendo, mas eu estou te escutando. Vocês estão escutando o Francisco, pessoal? Dá um retorno aí pra gente saber se está tudo direitinho, se a gente pode... Vixe do céu. O Goku, o problema é que se a gente reiniciar a live, a gente perde o conteúdo, entendeu? Porque isso aí vai direto pro YouTube. Acho que agora vai em nome de Jesus. Vamos lá. Tá indo agora? Tá indo agora, tá indo agora. Sobre a responsabilidade dos ministros, ela mesma passou por modificações ao longo do tempo.
Primeiro ela era penal, depois passou a ser penal e política, depois ela se tornou apenas política. Então, na questão penal... Você tá em alguma ventania aí, cara, em Alagoas? Pronto. Primeiro ela era penal, depois você passou a ser penal e política, com a questão de impedimento, a questão do impeachment. Mas por ser um processo muito difícil, muito duro, e poderia gerar uma crise muito grande politicamente, acabou tendo a origem a questão apenas política, em que o primeiro-ministro ele tinha que ser digno da confiança do parlamento. Então, por esse medo do impedimento, a gente tem a origem da demissão voluntária, que é, após ele ter essa confiança retirada, esse voto de confiança retirado, o próprio primeiro-ministro ele se demitia, para não ter que passar por esse processo difícil, por esse processo duro, que seria o processo de impedimento. Então, a gente tem aí as bases do parlamentarismo. Primeiro, esse poder executivo dividido, o parlamento, presumindo a existência de maiorias e minorias, a demissão voluntária e o próprio voto de confiança. Vai ser essa receita que será seguida por outros países. Então, é isso que a gente vai encontrar na França e na Inglaterra. Agora, devendo observar sempre as características de cada país, devendo observar sempre a necessidade e o grau de desenvolvimento político de cada nação. Então, Francisco, a gente avaliando aqui o nosso Brasil, né? O que eu achei muito interessante no seu título foi parlamentarismo como mutação política. Eu já lembrei do X-Men, né? Não sei se da sua época. E o parlamentarismo no Brasil, até onde eu sei, ele também veio num processo muito natural. Se você puder falar para a gente, por exemplo, antes do decreto 523, isso. A gente podia falar que a gente tinha parlamentarismo no Brasil, sim ou não? E se você puder falar um pouco desse começo, antes da gente ter um parlamentarismo mais clássico. Então, de forma alguma a gente teve parlamentarismo no Brasil. Nem antes, nem após o decreto. E é isso que ficou bem claro para mim. O que a gente teve no Brasil foram as primeiras origens, as primeiras ideias para um sistema parlamentar. Então, é importante sempre deixar claro também que o Brasil ele seguia uma linha de transformação sequencial de desenvolvimento. A coroa, ela seguia essas ideias, rejeitando as ideias extremistas. Se algo devesse se aplicar no Brasil, esse algo deveria acontecer de forma gradual, de forma paulatina. Então, Álvares Machado, ele tem uma frase que para mim foi muito importante. Ele disse: "Não é deste modo que se remediam os males da nação. Não é fazendo a revolução que se há de salvar o Brasil de outra revolução." Então, essa frase é muito importante e era seguida tanto pelos membros, pelos deputados, pelos senadores, quanto pela própria corte. Então, a gente não tinha ideias revolucionárias. Não tinha chegar e, vamos aplicar agora o sistema parlamentar. Não existia essa noção. O que existia é que as coisas deveriam acontecer de forma paulatina e pouco a pouco. Então, a primeira ideia que surgiu foi com José Vieira Souto, em 1837, ainda durante o período regencial. E o que ele pediu, foi lá na Câmara dos Deputados, ele pediu a maioridade antecipada e ele pediu para restaurar o Conselho de Estado com a ideia de frear e fiscalizar. O seu artigo 3º, ele diz: "Enquanto Sua Majestade Imperial e Constitucional não completar os seus 18 anos de idade, haverá no Ministério o Presidente, a cujo ofício pertence tomar, com Sua Majestade Imperial e Constitucional, as resoluções necessárias ao andamento da administração." Então, essa primeira ideia dele pensou em criar um presidente do Conselho de Ministros, um presidente do Ministério, que deveria ser escolhido pelo monarca, mas que o monarca deveria ouvir esse Conselho de Estado nas questões administrativas, políticas e do poder moderador. Essa foi a ideia, que foi rejeitada. A única coisa que foi levada em consideração foi a maioridade, 3 anos depois dessa ideia dele. Aí, depois disso, o parlamentarismo sumiu. Ninguém discutiu mais isso dentro da Câmara ou do Senado. Francisco, se a gente puder classificar o Brasil nesse período com a Constituição de 1824, o Brasil não era, então, uma monarquia parlamentarista? Não era. Era uma monarquia O que seria, então? Constitucional, mas não parlamentarista. Parlamentarista, não. E representativa, claro. Era uma monarquia constitucional representativa. Mas o que faltava? Qual era a diferença entre uma monarquia constitucional para uma monarquia constitucional e parlamentarista?
O decreto 523, de 20 de julho de 1807, ele foi o início para isso. Ele foi um embrião para a gente formar aqui no Brasil o sistema parlamentarista, que diz, cria um presidente do Conselho de Ministros. Preste atenção no que ele diz sobre o porquê. Tomando em consideração a conveniência de dar ao Ministério uma organização mais adaptada às condições do sistema representativo. Ponto. Então, ele pensava um pouco nessa questão. Como deveria organizar um pouco melhor o sistema representativo para a gente ter, de fato, para ter, de fato, um sistema parlamentar aqui no Brasil. E perceba que também foi assinado pelo Francisco. E ficou um detalhe nesse decreto. Ele diz aqui: Ih, já deu falha na voz. cumprindo ao dito conselho, organiza o regulamento. O que faltou, de fato, no Brasil, tem uma aula em inglês e ao francês. Voltou agora? Peraí, deu uma falha aqui na sua voz, cara. E agora? Voltou, pode continuar. Tá melhor. Pronto. O que faltou, de fato, para a gente criar um sistema parlamentarista no Brasil foi esse regimento. Esse regimento, ele gera aqui uma infinidade de expectativas. A gente poderia tanto se aproximar do sistema inglês ou do sistema francês, ou quanto criar qualquer outro sistema, de acordo com o que fosse pensado nesse regulamento. Seria esse regulamento que pensaria como seria o funcionamento do Conselho, como seria a figura do primeiro-ministro e como seria também essa relação entre o gabinete dos ministros, entre esse Conselho de Ministros e também o Parlamento. Então, a gente poderia pensar que daí, sim, a gente poderia ter umas bases melhores para um parlamentarismo aqui no Brasil. Então... Francisco, fala um pouquinho para a gente do que foi o decreto 523, porque eu entendi que esse decreto ele instituía o parlamentarismo no Brasil. Eu pensava isso. O que tratou esse decreto? Muita gente não conhece ele teve uma importância muito grande para a história da evolução política brasileira. É por isso que chamam o Brasil que teve um parlamentarismo às avessas, né? A gente estuda no colégio, né? Foi por esse decreto que a gente ia chamar de parlamentarismo às avessas. Mas, pelo bem, Dom Pedro II ele iria criar o parlamentarismo apenas com esse decreto. Esse decreto de criar um sistema parlamentar. Simplesmente por criar um... Tá dando muita falha aqui. O pessoal tá me desejando saúde que eu tô com... Isso aqui é crise de asma, pessoal. Aqui, ó. Minha bombinha tá aqui, ó. Aqui. Vou até usar minha bombinha aqui ao vivo. Desculpa aí, pessoal, senão não ia aguentar, tive que fazer minha inalação. Você falou... Jesus, hoje está carregado, em nome do Senhor. É engraçado que quando uma coisa volta, outra cai, né? Não, agora a imagem tá boa, acho que agora não vai ter problema não. Então fala um pouquinho do decreto, decreto 523 de 1847 e a importância que ele teve aí para a nossa política. Então, ele foi muito importante por trazer... Isso. Só Jesus. Hoje tá uma merda. E aí, pessoal que está entrando, hoje eu estou conversando com o Francisco sobre parlamentarismo no Brasil. Volta aí, Francisco, que deu uma travada foda aí. Ele foi importante para a gente trazer de volta essa discussão do sistema parlamentar aqui no Brasil. Mas ele, por si só, não foi suficiente para criar um sistema parlamentarista. O sistema parlamentarista ele requer mais. Ele precisa de mais tempo, mais desenvolvimento. E o que faltou, em grande parte, foi o regimento. Esse regimento nunca foi criado, que diz no decreto. O decreto fala para ter um presidente do Conselho de Ministros, mas ele também deixa bem claro que deveria ser criado um regulamento. E esse regulamento, sim, ele estabeleceria como seria o funcionamento desse Conselho de Ministros
e também como seria a própria figura do presidente do Conselho de Ministros, também a relação desse conselho com o parlamento, com o Senado e com a Câmara. Então, esse regulamento, sim, poderia dar mais cara para o Brasil de sistema parlamentar. Foi por esse decreto. Cara, a sua tela tá congelada aqui para mim, cara. Mas a sua voz está perfeita. Pessoal, vocês estão escutando o Francisco? Vendo, rapaz. Ih, saiu de novo. Aí o Thomas entrou. Uma boa noite para o pessoal que está entrando. Uma boa noite. Vamos chamar o Francisco mais uma vez. Thalia travou, né? Vamos ver se agora vai em nome de Jesus. Agora, Você estava falando de Dom Pedro II, que ele criou, que foi criado o decreto, mas que ele não tinha todo um regimento que seria suficiente para classificar o Brasil como uma monarquia parlamentarista, né? Que nós tínhamos um parlamentarismo às avessas. não é que tínhamos, mas é o que ficou chamado, né, na história. Os livros de história vivem falando que a gente tinha um parlamentarismo às avessas. Você concorda com essa classificação? Eu não concordo. Eu acho que a gente não tinha um parlamento, não tinha sequer um parlamentarismo aqui no Brasil. A gente começou um embrião, a gente começou a ter uma origem, mas que essa origem precisava de mais desenvolvimento, precisava de mais coisas. Precisava de um regimento. Tá sem áudio. Francisco? Gente, o que está acontecendo hoje? Só Jesus na causa. Pior que a live tá tão boa. A live tá muito boa. Aprendendo bastante aqui com esse menino. Uma boa noite aí, pessoal que tá entrando. Ivalto, Cássio, uma boa noite. Gente, que será que aconteceu com o nosso jovem Francisco? O papo tá tão bom, pessoal. A gente disponibilizou o artigo dele. Vou colocar aqui para vocês verem, cara. Tá muito bom, cara. Aqui, ó. Gabriel, eu acho que tá acontecendo o seguinte. Eu acho que ele tá que a conexão dele tá ruim. Então a impressão que eu tenho é que a gente não vai conseguir completar essa live. Deixa eu chamar aquele de novo. Enviar a solicitação para o Francisco, vamos ver se ele aceita, se a conexão dele consegue adiante. Menino! Menino, olha! O que está acontecendo, menino? Pronto, sobre a questão do regimento. Quando o Francisco Paula de Souza, que foi o que assinou esse decreto, em 1847, ele foi lá para a Câmara em 3 de junho de 1848. E aí, lá, Francisco Inácio de Carvalho, ele questionou se algo já estava pronto sobre o regulamento. E aí, o Francisco de Paula de Souza, ele falou que não estava pronto. E ele disse o seguinte: como será ele? Quais ideias que conterá? Devo dizer que ainda não sei. Não há nada de ser obra minha, não tem que ser só minha essa obra. Há de ser do Conselho de Ministros. E ele disse que esse regimento ele deveria ser criado segundo as tradições e estilos das monarquias que têm essas instituições. Então teria como base a Inglaterra e a França. Então a gente já começa a pensar um pouco como seria esse parlamentarismo no Brasil se a gente tivesse instituído o regulamento, se o regulamento tivesse ficado pronto. E ele diz também... Francisco, esse regimento, ele nunca foi finalizado? Nunca foi finalizado, nunca ficou pronto. E aí ele diz também... mas também lembra de um problema que na França e na Inglaterra não existe nada escrito a tal respeito e que regem as tradições e os usos. Então, não existia nada escrito
sobre o parlamentarismo na Inglaterra. Na França a gente tinha alguns escritos, mas nada muito pronto que a gente pudesse adaptar de forma direta aqui no Brasil. O que tinha eram as tradições, os usos. E que esse regimento ele poderia gerar expectativas infinitas aqui no Brasil. Que poderia ter, de fato, um parlamentarismo igual ao inglês, ou como tem na Espanha hoje, ou coisa semelhante, como foi na França e coisas do tipo. Agora, é importante também deixar claro, tem uma frase do Dom Pedro que eu gosto muito, e que eu uso para muitas coisas. Quando a gente pega esse decreto 523, as pessoas sempre pensam, com a criação lá do presidente, a gente criou o parlamentarismo. Pega a frase do Dom Pedro II. Ele diz uma frase que para mim é muito importante, que é: não é o vestido que tornará vestal a messalina, porém sim a educação do povo, e portanto do governo. Ele fala essa frase quando ele está falando sobre a reforma eleitoral. Ele fala, não é a gente botando essa reforma aí que todos os nossos problemas vão sumir, que a corrupção vai sumir ou coisa do tipo. A gente vai continuar com os problemas. Para esses problemas sumirem, a gente precisa da educação do povo e, consequentemente, a educação do governo. Então, não é com a criação de um decreto que o parlamentarismo surgiu do nada no Brasil. Ele precisava de maturidade. Ele precisava também, claro, desse regimento. Ele precisava de ideias mais avançadas, sabe? E perceba, com essa frase o Dom Pedro ele falou na reforma eleitoral e teve a reforma. Acabou acontecendo a reforma. E por 2 pleitos aconteceu tudo bem. Não teve corrupção. Tudo correu bem. Mas no terceiro pleito tudo voltou ao normal. A corrupção voltou. Espera aí. Por quê? Porque mudaram-se Francisco, espera as instituições, mudaram-se as espera um ideias. pouquinho que está dando um delay na sua voz. Espera aí. Fala a partir da reforma eleitoral. Que a partir daí começou a dar um delay. O Dom Pedro ele falou assim, a reforma eleitoral acabou acontecendo. Ela foi aplicada no Brasil. Peraí, tá dando delay. Eu vou fazer o seguinte, E cara. acabou dando certo. Eu vou te retirar e já te chamo. Porque eu tô vendo que assim, quando a gente reinicia, começa a dar certo. Remover o Francisco, já vou chamar. Direita, pergunta assim, o que é delay? Delay é quando você tem uma demora entre a transmissão e a fala. Aí assim, a pessoa fica igual aquelas dublagens vagabundas, que a pessoa tá falando the book is on the table. Aí, entendeu? Ainda fica um movimento de boca. Pessoal, uma live muito bacana, a gente entendendo aí parlamentarismo no Brasil. Pega o sal grosso. Pego aqui minha caneca, gente. Aqui, ó. Pego minha caneca. Tem outra coisa que eu pego também aqui. Deixa eu ver se tá aqui, amor. Quero mostrar pra vocês. Pego minha caneca e pego isso aqui, ó. Passaporte da Von Regio. E aí? Fala alguma coisa em nome de Jesus. Ih! Eu quero adiantar porque está quase acabando aqui o tempo. Ele ainda quero que ele fale sobre parlamentarismo republicano no Brasil, a experiência que a gente teve. Pegar o texto. Francisco, você vai ter que fazer o seguinte, como a gente teve esses delays, eu vou pedir para você resumir se você acha que a experiência praticamente a gente teve uma experiência assim, quase parlamentarista, né? Se você acha que ela deu certo. E já emenda com o parlamentarismo republicano, por que teve, quanto tempo durou, e se você acha que o tempo que o parlamentarismo republicano durou no Brasil, se ele foi bom ou se foi ruim, e é isso. Aí depois tem mais perguntas. A nossa experiência na monarquia começou a dar certo. Foram 47 anos de experiência, de desenvolvimento. E que poderia, de fato, ter acontecido e que a gente poderia, de fato, ter um parlamentarismo. A gente sempre começa a pensar um pouco no governo de Dom Pedro II como um governo de transição. Porque Dom Pedro I, ele tinha suas tendências autoritárias. A coroa portuguesa tinha tendências autoritárias. E ele veio com essas origens, ele veio com essas ideias.
Dom Pedro II era uma transição. Ele tinha também essas ideias, intervinha um tanto, mas ele preferia se afastar. Ele preferia, como ele falava, ser professor, né? Então, e mesmo assim ele defendia muito. Dona Isabel, ela sim, no governo dela, sim, a gente teria um sistema parlamentar. Eu acredito nisso. Infelizmente foi interrompido com um golpe republicano, de 1888, 89. Então, a gente teria um parlamentarismo no Brasil positivo, porque foi interessante para a gente ter essas discussões, para reduzir aos poucos essa. Então, aos poucos, o parlamento ele foi ganhando mais força, ele foi ganhando mais poder, ele foi ganhando mais autonomia. E também esses ministros foram adquirindo mais autonomia para poder governar no lugar do imperador. Então, a gente ia acabar puxando para aquela ideia do rei reina, mas não governa. Seria isso que a gente acabou puxando. E nossa experiência foi interessante. A gente começou a ter essa divisão. Com esse decreto, foi o primeiro ponto. Depois a gente discutiu um tanto sobre o regimento, teve essas experiências. Agora, a experiência republicana, eu acredito completo. Porque surgiu e findou em janeiro de 1963. Então, percebe? Curto período de tempo. E aconteceu por quê? Aconteceu lá, que a gente estava naquele período de Guerra Fria, né? Então, acho que Jânio Quadros, ele renuncia, e quem deveria assumir era o João, né? Que tinha tendências puxar para a esquerda, era voltar para o sindicalismo, e por vezes era chamado de comunista. E essa ideia dele virar presidente acabou gerando grande descontentamento na classe política e também nos militares. Então a classe política pedia o impedimento dele e os militares ameaçavam o golpe militar, enfim, pensavam em então um regime militar. E aí qual foi a grande solução dos nossos parlamentares? Vamos fazer um parlamentarismo. E aí eles pegaram a emenda 4 de 1961 e através da emenda 4, com 25 artigos, eles pensaram que daria certo no Brasil aplicar o sistema parlamentarista. Acabou que não deu certo. Certo por quê? Primeiro, a gente tinha um presidente que não queria governar parlamentarista, ele tinha as ideias presidencialistas, ele queria governar no sistema presidencialista. Segundo, a gente tinha os partidos que não deram o sistema presidencialista na Câmara. Os próprios políticos não conheciam o sistema parlamentarista. Dá uma parada aí, Eles conheciam o sistema presidencialista. Deu delay de novo. Deixa eu fechar e te chamar, que acho que dá certo. Remover Francisco. Ué, Francisco saiu? Tá. Saiu e entrou? O menino tá rápido. Deixa eu ver aqui, se tem perguntas. Um exemplo que deu certo, esse regime é a Inglaterra, que tem um sistema parlamentarista. Direita, esse menino é bom. Eu quero prova. Entendi. Então você estava falando que o sistema parlamentarista republicano, ele começou com a emenda 4. Isso foi o quê? Foi uma PEC? Um projeto de emenda constitucional? Então, já é uma emenda constitucional. A emenda 4, de 1901, com 25 artigos. E aí, essa foi a grande solução que os políticos deram para que Jânio Quadros assumisse sem gerar problema. Então, ele iria assumir, mas ele não. Ele ficaria apenas ali como presidente e a gente teria o primeiro-ministro e o parlamento governando no lugar do Jânio Quadros por esse medo do comunismo, enfim. A gente vivia no período da Guerra Fria. Essa foi a solução. Então, o que foi que aconteceu? Primeiro, os partidos, eles não defendiam parlamentarismo na Câmara e no Senado. Segundo, os políticos não conheciam o parlamentarismo, eles não defendiam o parlamentarismo. O terceiro ponto, o próprio presidente, ele não queria governar no sistema, parlamentarista. Ele foi eleito para o sistema presidencialista, né? No sistema presidencialista. Então, ele acabou sendo obrigado a se adequar a esse sistema. Também tem a população. A população não conhecia esse sistema. Então, o que foi que aconteceu? Jânio Quadros acabou puxando um referendo e, através do referendo, derrubaram o parlamentarismo na primeira oportunidade. O povo derrubou, porque o povo não conhecia esse sistema. Então, foi fácil derrubar. Acabou não deu certo, sabe? Então, é por aí. Então, o que a gente consegue aprender dessa experiência? E que fica muito claro na minha cabeça. Quando a gente parece esses momentos de crise, o parlamento sempre puxa, né? Falando, não, vamos criar um parlamentarismo.
vamos assumir o poder. Não está dando certo com esse presidente. Mas não é assim que funciona. O parlamentarismo ele precisa de tempo, ele precisa de maturidade, ele precisa de desenvolvimento. Não é apenas com a imposição da lei de forma artificial que a gente cria um sistema desse tipo no Brasil. Que é um sistema muito complexo, sabe? É muito interessante a frase do Paulo Bonavides. Deixa eu ver se eu acho. Ele fala, ó, nenhum teorista que está de governo. Se é um sistema... Caiu? Tá com delay aí na sua palavra. Mas... Deixa eu fechar e te chamar de novo. Gente, hoje tá na misericórdia, hein? Mas já tá acabando, pessoal. Aí depois eu vou ver se ele fica só, a gente só batendo papo. Pronto, tá escutando? Fale alto, menino. Tô escutando, menino. E a câmera morreu. Não, vai sem câmera mesmo, entrega pra Deus. Agora eu tô te vendo. Só que daqui a pouco o tempo acaba. Esse fazer transmissão ao vivo com Francisco. Escutando? Tô escutando. Pronto. Uma frase que eu peguei foi a do Paulo Bonavides, que é um constitucionalista, e ele disse: nenhum teorista criou, um cientista político, nenhum teorista criou a forma parlamentar de governo. Se há um sistema de organização do poder político que resultou diretamente da história e do contínuo desdobramento das instituições, esse sistema é o parlamentarismo. Uma outra frase que eu acabei pegando, que eu achei muito interessante, foi do Tobias Barreto, que é bem extremada, mas reflete bem essa dificuldade de aplicar um parlamentarismo assim apenas com imposição da lei. Ele fala: o parlamentarismo, pois, onde quer que se ensaie, fora do seu próprio terreno, além de ser uma aberração histórica, é ainda uma aberração lógica. Então, foi o mais extremado, mas a gente consegue perceber um pouco como é difícil aplicar esse sistema. Uma outra frase para finalizar, do Luiz Lima Verde, que diz: o parlamentarismo não se apresenta como uma forma pronta, a exemplo do presidencialismo. É ele um processo evolutivo, não um ato instantâneo, um fruto maturado, não uma artificialidade produzida. Então, essa frase é chave para a gente entender um pouco a diferença do parlamentarismo e do presidencialismo. O presidencialismo ele foi criado por teóricos. Ele pode ser aplicado através da imposição da lei, como acabou sendo com a República Brasileira. Assim, eles criaram, foi o primeiro ato. Foi aplicar, primeiro criaram uma junta militar, né? Mas claro, também formando já depois o presidencialismo. Então ele pode ser criado através da forma da lei. O que é só fazer o quê? É só concentrar poder. É isso que acontece no sistema presidencialista. É fácil, é concentração de poder. Já no parlamentarismo, não. Ele tem a divisão do poder, ele precisa de mais pensamento, de mais maturidade até. Então, é um pouco nisso que eu acabei discutindo sobre o decreto e sobre essa experiência que nós tivemos no Brasil, essas duas experiências. Então, com o decreto, 523 era parlamentarismo? Para mim, não. Não era parlamentarismo. O que faltava? Faltava tempo. Faltava o regimento até. Faltava uma maturidade política. O Dom Pedro, ele desejava criar o parlamentarismo com aquele decreto? Eu acredito que não. Eu acredito que ele criou apenas o presidente do Conselho dos Ministros e a ideia do regimento. Ali ele não quis criar o parlamentarismo. Pelo menos é essa a minha visão. E também não acho que a gente teve a questão do parlamentarismo às avessas. Não sei. Eu acho que eu Tá esperava dando até que delay. o regimento brasileiro... Pode voltar a falar. Sim. Deixa eu fechar aqui. Aí você já volta com as considerações finais. Já tá acabando? Chama Francisco.
Pronto? Fala aí, Francisco, o tempo está acabando, eu vou te convidar para fazer o seguinte, se você não sei como é que está seu horário aí na quarentena, se você tem prova, se você tem que estudar para amanhã. Eu já vou pedir que você faça as considerações finais sobre a live, que eu vou encerrar e já vou fazer o upload para o YouTube. Esse processo leva mais ou menos 10 minutos. O pessoal está pedindo para você voltar aqui, que estão fazendo perguntas, mas como a gente tem um limite de 60 minutos para fazer, a maioria das perguntas a gente não consegue fazer, até porque tem um tema específico. Você topa voltar, a gente encerrando a live voltar em 15 minutos? Top sim, top sim. Topa, beleza. Então, Francisco, eu vou pedir para você fazer as considerações finais com uma pergunta, que é até a pergunta que o Johnny está fazendo. Você acha que é possível a gente mudar para uma monarquia parlamentarista no Brasil? Pode concluir e aí eu finalizo. Eu acredito que sim, mas eu também acredito que isso deve acontecer ao longo do tempo. Uma frase que sempre me marca muito é a frase do Dom Pedro II, que diz: espero a justiça de Deus na voz da história, né? É um pouco, eu lembro que é isso. Então, é uma frase que me marca muito, que também vai na minha luta para a monarquia. A gente precisa divulgar as ideias monárquicas. Porque não adianta, por exemplo, isso já aconteceu, não foi? Lá com o regime militar, chamaram a família imperial e falaram: vamos aplicar. O que a família falou? Não, só posso assumir o trono quando a população quiser. Não é assim? Isso é responsabilidade nossa. É responsabilidade de nós, monarquistas, levarmos a monarquia para as pessoas. Porque de nada adianta a gente chegar e aplicar, não vai durar. A gente precisa maturar essa ideia, a gente precisa educar a população para que essa ideia seja aplicada de fato no Brasil e para que a gente possa, de fato, ter uma monarquia aqui no Brasil. E o parlamentarismo, como é que se dará? Se dará também através do tempo, através da maturação de ideias, através da gente pensar um regimento que se adeque às questões brasileiras. A gente deve pensar no regimento, nesse parlamentarismo brasileiro. Seria até um parlamentarismo abrasileirado, a brasileira, né? Eu acharia ótimo se fosse assim. Não adianta do nada aplicar e simplesmente aplicar por aplicar, pegar um exemplo de qualquer outro país. A gente deve fazer algo que se adeque às nossas condições. Então, eu acredito sim que a gente vai chegar a ter no Brasil uma monarquia constitucional parlamentarista, mas isso precisa de tempo, de maturação de ideias e de nossa responsabilidade como monarquista. Então, eu gostaria de agradecer só a Confem por esse convite. Para mim, é o grande incentivo para continuar pesquisando, para continuar estudando e para continuar buscando meu sonho até chegar a professor. Isso para mim é muito bom. Eu estava até cansado de ficar essa quarentena sem fazer nada, sem falar nada. Então, para mim é muito bom estar aqui e compartilhar um pouco com você o que eu pesquisei. Então, é uma pena que não deu muito certo a questão do vídeo e do som, mas eu estou feliz de compartilhar um pouco as minhas ideias com você, o que eu pude pesquisar com vocês. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Pessoal, vou fazer o seguinte, a live vai ser encerrada. Eu já vou fazer o upload para o YouTube, para a gente não perder o conteúdo. Isso vai estar disponível no YouTube da Confederação. Caiu bem na hora. Mas depois eu vou voltar com o Francisco, mais ou menos daqui a 15 minutos a gente volta e a gente vai bater papo, vamos conversar. Eu e o Francisco a gente vai responder perguntas. Infelizmente nem todos dá para responder, porque a gente tem um limite. E se a gente ficar respondendo perguntas, às vezes a gente perde até uma linha de raciocínio. Então, eu até peço desculpa para algumas pessoas que ficam até chateadas, porque se essas perguntas elas não tiverem dentro, digamos assim, da evolução natural do conteúdo que a gente quer passar, fica complicado, fica uma quebra. Por exemplo, a gente está falando de parlamentarismo republicano no Brasil, essa experiência, e às vezes vem uma pergunta que não está muito relacionada a esse contexto. Vou encerrar a live, vamos fazer o grito de guerra, Francisco? Qual é o grito de guerra? Salve Dom Luiz, vamos. Sim. Então, pessoal, vou encerrar a live, uma boa noite para todo mundo, daqui a 15 minutos a gente volta aí. Salve Dom Luiz! Salve Dom Luiz! Abraço, pessoal! Até mais.